Olá pessoal, dando continuidade às soluções das questões da Olimpíada de Matemática do Rio Grande do Norte deste ano, primeira fase, nível 3, vamos resolver nesse vídeo a questão de número 5. Vamos lá? Achei o enunciado dessa questão bem parecido com a questão 4. Ele diz o seguinte, olha só, seja n um inteiro positivo. Pinta-se cada número inteiro, de 1 até 1000, com uma das n cores. Então, n é um número inteiro positivo que representa a quantidade de cores disponíveis. De modo que, se um número for divisor de outro, então eles são pintados de cores distintas. Queremos saber qual é o menor valor possível para n. Vamos destacar isso aqui, tá? Se um número for divisor de outro, então eles são pintados de cores distintas, certo? Aqui vamos usar aquela estratégia de diminuir o problema para que a gente tenha uma melhor compreensão do enunciado. Não é de 1 até 1000, tá? E se fosse de 1 até 10? E se fosse de 1 até 10? Vamos lá. Vou escrever esses 10 números aqui, tá? 1, 2, 3, 8, 9, 10. E aí, vamos então pintar o primeiro número, tá? Pintar aqui de azul, ok? Então, o número 1 foi pintado de azul. O número 2, olha só o que diz o enunciado. Se um número for divisor do outro, eles são pintados de cores distintas. O 1 é divisor do 2, tá? 2 dividido por 1 dá 2. Então, como o 1 é divisor do 2, ele tem que ser pintado de cor distinta. Então, o 2 não pode ser azul. Vou pintar o 2 de branco, ok? O 3, tá? Ele é divisível por 1, ou seja, 1 é divisor do 3. O 3 não pode ser azul, mas nada impede que o 3 seja da mesma cor do 2, branco, já que o 2 não divide 3. Entendeu isso? Se você entendeu, me diz aí. O 4, vamos pintar de qual cor? O 4 não pode ser pintado de azul. Na verdade, nenhum outro número mais pode ser pintado de azul, porque 1 é divisor de todos eles, tá? Então, o 4 não pode ser azul. O 4, olha só, o 2 divide o 4. Então, ó, se o 2 é divisor do 4, eles devem ser pintados de cores diferentes. Então, o 4 tem que ser de uma cor diferente da cor branca. Então, a cor cinza. Tudo bem? Entendeu direitinho? Faz a mesma coisa aí para o 5. O 5 vai ser pintado de qual cor? O 5 não pode ser azul, mas o 5 pode ser branco, sem problema nenhum, porque 2 não divide 5. Nem 3 divide 5, nem 4 divide 5, tá? O 5 poderia ser da cor cinza também, mas eu vou sempre escolher propositadamente a primeira, tá? Que eu usei. Bom, o 6. O 6 não pode ser da cor azul, tá? O 6, ó, o 2 divide o 6. Se o 2 divide o 6, ele tem que ser, então, o 6 tem que ser pintado, então, de uma outra cor. Compreendeu? Então, o 6 não pode ser pintado de branco. O 3 também divide o 6. Dessa forma, o 6 realmente não pode ser branco. Mas nada impede que o 6 seja pintado de cinza. O 4 não divide o 6. Entendeu isso? Em relação ao 7, o que é que nós podemos afirmar em relação ao 7? Ora, o 7 pode ser branco, né? Por quê? Porque o 2 não divide o 7. Nem tampouco o 3, nem tampouco o 5. Então pronto, o 7 é branco. Já o 8 pode ser pintado de qual cor? Se você não entendeu ainda, olha só, vou repetir desde o começo devagarinho. Repetir assim, ó. O 8, ele não pode ser azul, porque 1 divide 8. Então o 8 não pode ser azul. O 8 não pode ser branco porque o 2 divide o 8. Entendeu? Se o 2 divide o 8, eles têm que ter cores distintas. Então o 8 não pode ser branco. O 4 também divide o 8.
Então, por isso, o 8 não pode ser cinza. Ora, então precisamos de uma nova cor para pintar o 8. Vou chamar aqui de cor D. Ok? O que dizer do 9? O 9 não pode ser A, nenhum número mais pode ser A. Pode ser pintado com a cor A, porque 1 divide todos os números. Tá? O 9, a princípio, em relação ao 2, teria que ser uma cor diferente, né? Já que 2 não divide 9. Mas em relação ao 3, olha só. Antes, só reforçando. Em relação ao 2, o 9 poderia ser branco. Mas aí, justamente, em relação ao 3, o 3 divide 9. Se o 3 divide 9, ó, se um número, no caso o 3, for divisor de outro número, no caso 9, eles têm que ser pintados de cores diferentes. Tá certo? Então, o 9 tem que ser uma cor diferente do B, do branco. Tá? O 9 poderia ser da cor C? Poderia, sem problema nenhum, porque 4 não divide 9. Entendeu a dinâmica? 4 não divide 9. Então, 9 pode ser pintado da mesma cor do 4. A mesma coisa vale para o 10, né? O 10, ele não poderia ser pintado de azul, porque 1 divide 10. O 10 não poderia ser pintado de branco, porque o 2 divide 10. Também não poderia ser pintado de branco de novo, porque o 5 divide 10. Mas nada impede que o 10 seja pintado de cinza, já que o 4 não divide 10, nem tampouco o 6, nem tampouco o 9. E aí, até aí, você entendeu? Se a questão fosse do 1 ao 10, a resposta seria N igual a 4. Muito bem. Mas e quanto ao padrão? A gente já consegue agora estender isso de 1 até 1000? Você teria já alguma ideia? Bom, eu confesso que até aqui, de 1 até 10, ajudou demais para ter a interpretação melhor do enunciado. Mas ainda não está claro para mim o padrão. Então, vou fazer o seguinte, vou aumentar um pouquinho mais esse espaço de estudo aí. Vou fazer agora do 1 até o 20, ou seja, continuar agora do 11 ao 20, tá bom? Eu já tenho uma suspeita do que acontece, tá certo? Vamos continuar aqui, e aí vamos como exercício, você me ajudar a dizer o que acontece com o 11. Por exemplo, o 11 pode ser pintado de azul? Não, né? Nenhum desses mais pode ser pintado de azul, já falei isso algumas vezes, porque 1 divide todos os números. Então, o 11 não pode ser azul. O 11 poderia ser branco? E a resposta é sim, não há nenhum problema do 11 ser branco, uma vez que 2 não divide o 11. Se 2 dividisse o 11, se um número dividir o outro, eles têm cores distintas. Mas como o 2 não divide o 11, ele pode ter a mesma cor do 2. O 11 pode ser branco igual ao 2. Já o 12, o que falar do 12? Ora, o 12 não pode ser A, o 12 não pode ser B. Por quê? Porque 2 divide o 12. E 3 também divide o 12, 3 também é B, enfim. Mas olha só, o 12 não pode ser cinza, porque o 4 divide o 12, entendeu? Como o 4 divide o 12, eles têm que ter cores diferentes. Então, o 12 não pode ser da cor cinza, certo? Não pode ser da mesma cor do 6, que também é cinza. Isso nos leva a qual conclusão? Que o 12 pode ser pintado da cor D. Recapitulando, o 12 não pode ser pintado de cinza, porque 4 divide 12. Dando sequência aqui, a próxima cor é a cor D. 8 não divide 12, então eles podem ter a mesma cor. Beleza? Próximo, o 13. Gente, vou dar uma dica caso você não tenha percebido até então. 13 é primo, 11 é primo. Quais são os números primos? O que acontece com os números primos? 2, 3, 5... Vou destacar aqui. 2, 3, 5, 7, 11. Os números primos vão ser todos pintados com a cor branca. Tá bom? Próximo, 14. O 14
ele é divisível por 2, portanto ele não pode ser branco, certo? E ele é divisível por 7, portanto não pode ser realmente branco. Mas ele pode ser cinza. Por quê? Porque o 4 não divide 14, entendeu? Então 14 pode ser cinza. E o 15? O 15 não pode ser azul, o 1, né? Poderia ser o 2, mas não poderia ser... poderia ser o branco por causa do 2, né? Mas por causa do 3 ele não pode ser branco. O 15 não pode ser branco, porque 3 divide 15. Se 3 divide 15, 3 e 15 tem que ter cores diferentes. Então 15 não pode ser B, tá? 15 pode ser pintado de cinza? Pode, né? Sem problema nenhum, porque 4 não divide 15. Muito bem. 16. Me fala aí a respeito do 16. O que é que você acha? O 16, ele não pode ser pintado de azul, como nenhum outro. Não pode ser pintado de branco, porque 2 divide 16. Não pode ser pintado de 4, porque 4, ou de C, de cinza, porque 4 divide 16. Não pode ser pintado de D, porque 8 divide 16. Perceba que agora a gente precisa de uma nova cor para pintar o 16. Bom, com isso, eu encerro aqui. Essas outras nem preciso mais, eu já percebi qual é o padrão. Você não percebeu ainda? Deixa eu apontar aqui para vocês. Olha onde é que aparecem as cores diferentes. 1, 2, 4, 8, 16. Não percebeu ainda? Olha só. 1, 2, 4, 8, 16. São todos números potências de 2, né? Então agora, para a gente fazer até 1000, é só a gente continuar essa sequência com as potências de 2. Depois do 16 é o 32, 64, 128, 256, 512. Calma, não vai marcar o 512 não. Quantos números existem aí? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a resposta para 1 até 1000 são 10 números que atendem aí ao enunciado. Antes de finalizar, gostaria de dizer só mais duas coisas, tá? Uma, olha como a estratégia de você reduzir o espaço aqui a ser estudado para ter uma melhor compreensão do enunciado é importante, certo? E mesmo dessa forma, depois de 1 até 10, eu tive que aumentar para 1 até 20 para poder chegar a uma conclusão. Tá certo? Então, na hora de reduzir, você precisa ter essa percepção de reduzir até quanto. Nesse caso, eu precisei de uma segunda alternativa aqui. E para finalizar mesmo, também dizer que eu concluí aqui quais seriam as cores do 17, 18, 19 e 20. Tá? Veja aí se você acertou. Se tiver alguma dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvida, até nossa próxima aula.